Pauta, seu programa de entrevistas aqui na UERN-TV. Eu sou Danilo Queiroz e hoje nós estamos trazendo novamente um assunto importantíssimo. Para você que está nos assistindo pelo YouTube, youtube.com/UERN-TV, você pode interagir conosco no nosso chat ao vivo. E se você está nos assistindo pela TCM, no canal 23.1, basta interagir com a gente no @UERN-TV lá no Instagram, na rede social vizinha. E olha, hoje nós vamos conversar sobre um assunto que, apesar de ter um nome um pouco difícil, é muito importante para a nossa conjuntura cultural. Por esse motivo, o Em Pauta de hoje recebe o professor Sebastião Marques, que é doutor e pesquisador da Faculdade de Artes e Letras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Professor Sebastião, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu estou muito grato por estar aqui com todos vocês. É uma imensa satisfação poder estar contribuindo pelo canal e também para externar um pouco da pesquisa que a gente faz dentro da UERN. Olha, e apesar de toda essa ficha técnica extensa, o professor também é presidente da PODES, que é a Associação de Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais do Ensino na Cultura e na Literatura. Conhecimento, e vamos direto ao ponto. Antes da gente começar, professor, o que seria o movimento do decolonialismo e qual a diferença entre decolonialismo e decolonialidade? Porque são termos até um pouco parecidos que o pessoal de casa pode até se confundir um pouco. Conta pra gente. É verdade. Na verdade, o que é decolonialidade é algo que a gente quer, inclusive, saber. Porque não se trata de uma decolonialidade, são decolonialidades. Decolonialidade a gente pode entender como uma espécie de movimentos epistêmicos, conhecimentos, saberes outros que estão pulverizados por todos os cantos. Um pescador ali que tem uma estratégia de como pescar o seu peixe, um indígena que tem a sua cultura e que tem a sua sabedoria, como muitas vezes, por exemplo, a Ailton Krenak tem contribuído significativamente com essa pauta decolonial através da publicação de vários livros. Ou seja, decolonialidade está em todo canto. É possível falar de uma decolonialidade indígena, é possível falar de uma decolonialidade negra, é possível falar de várias decolonialidades. E o importante também, já que você tocou nesse assunto, e deve ser de interesse também para o público, qual a diferença dessa decolonialidade com a descolonização. Decolonialidade pressupõe um processo de buscar, de questionar e de desconstruir essa matriz colonial que nós herdamos. E descolonização não é necessariamente isso. Descolonização é como se você tivesse uma casa em que você não era dono. Aí, a partir do momento que você adquiriu aquela casa, ela é sua, mas você não pode trocar os móveis daquela casa. É um processo mais político, né? Exatamente. Ou seja, descolonização é um processo político, histórico, que a gente pode dizer assim que é uma desocidentalização. Ou seja, você tira os ocidentais do poder e passa a assumir esse poder, mas as estruturas permanecem. Decolonialidade é algo radicalmente novo. É você questionar essa matriz, mesmo que tenha sido herdada, mesmo que já essa estrutura de poder não seja mais necessariamente ocidental, mas sim uma herança do Ocidente. E o Brasil precisa repensar tudo isso. É muito interessante sobre essa pauta, uma questão em que, acima de tudo, parte dessa influência ela é eurocêntrica, quando não, também estadunidense. Professor, de onde exatamente ela interfere na nossa cultura? Qual é o impacto sociocultural que o Brasil sofre dessas influências eurocêntricas e estadunidenses aqui no nosso receptáculo cultural? Olha, a influência é extremamente danosa, porque isso mexe com a autoestima do brasileiro. A questão da representação, da sua própria identidade. É como se o brasileiro se sentisse no seu próprio país como se fosse um estrangeiro, um exilado na sua própria terra. Tudo que ele utiliza ou faz parte, por exemplo, ele não acha que tem o domínio sobre aquilo, que aquele conhecimento que ele tem não é um conhecimento válido. Então, é um problema bastante grande. E, pensando do ponto de vista de fora, de quem nos vê, a imagem nossa, enquanto identidade, como representação, ela passa pelo crivo, por exemplo, do estereótipo, do preconceito,
do racismo, de tudo aquilo que a gente está habituado a presenciar no cotidiano brasileiro. Então acaba meio que num processo até de europeanização daquilo que a gente consome e até se basear no modelo que foge de nossas plenas faculdades sociais, né, por assim dizer. Exatamente, porque quando a gente passa por esse processo, não é, o que acontece? Há uma espécie de padronização, mas uma padronização do mundo, das ideias, do conhecimento, não para o alto, para a elevação, mas para baixo. Ou seja, a gente cai na ideia de um consumismo de epistemologias, vamos pegar no caso das universidades, né, que mantém ainda essa matriz colonial, ou seja, de currículos todos ocidentalizados, né, e que muitas vezes aquele conhecimento daquele pesquisador ou aquele conhecimento que aquela comunidade traz, ela não é valorizada dentro da própria universidade. Ou seja, essa questão da decolonialidade, eu considero uma questão urgente para a gente pensar, né? E nós estamos passando por um mundo de grandes transformações. Hoje nós estamos num momento em que é possível, sim, nós, como sociedade, através da universidade, fazendo essas pontes com a comunidade, de pensarmos outras estratégias epistêmicas e um modo de vencer essa contradição, ou pelo menos rasurar esses conflitos entre a decolonialidade, que a gente imagina, que a gente sonha, não é? Pensando outras subjetividades, e esse mundo padronizado do individualismo, do consumo e também da competitividade. Professor, um termo que tem surgindo muito ao longo aqui da nossa conversa é epistemologia, episteme. Tem como explicar para o pessoal de casa o significado desse termo? Olha, assim, na verdade, esse termo parece ser tão pomposo, tão chique, erudito, mas epistemologia é qualquer conhecimento que você utiliza para o seu cotidiano. Eu acho que é por causa da articulação. Epistemologia, sabe, um negócio meio chique de isso, falar. exatamente. É o conhecimento, é sabedoria, trocando em outras palavras. Então, essa sabedoria, né, sobretudo dentro da universidade, que a universidade é de matriz colonial ainda, né, essa epistemologia vem de fora. Mesmo um professor que vai trabalhar, por exemplo, literatura africana, muitas vezes, o que acontece? Às vezes, esse texto de literatura africana, ele é posto no mercado e na crítica, não por um crítico africano, mas por um crítico que vem de fora, um crítico, por exemplo, europeu, né? Baseado em Lisboa, por exemplo. Ou seja, então há uma interferência aí epistêmica diretamente no objeto artístico que influencia a visão que nós temos sobre literatura africana no mundo. Não sei se você percebeu isso, né? A complexidade de se pensar essas outras formas de conhecimento. Então, a decolonialidade seria mais ou menos, assim, trocando em miúdos, seria um eixo rizomático, né? Ou seja, horizontal, em que tem algumas, vamos dizer assim, raízes na própria localidade. Cada local é possível pensar estratégias e valorizar essas estratégias de conhecimento. Professor, muito tem se falado aqui sobre a questão da influência dessa colonialidade, né, dentro da questão da literatura, dentro da questão da academia, da faculdade. Além dessas áreas, quais são os outros momentos, as outras áreas em que essa colonialidade, acima de tudo vinda de escolas dos Estados Unidos, também na Europa, influencia aqui, além tanto da literatura quanto da Olha, faculdade? Influencia de maneira muito danosa e vamos pegar aqui, por exemplo, a matemática. A gente poderia dizer assim, exatamente. Na matemática a gente poderia pensar assim, não, a matemática é um conhecimento exato e que não há nenhum tipo de discussão. Mas quando você pega, por exemplo, problematiza a matemática que nós utilizamos tem toda uma referência que vem de fora, de uma matemática clássica, etc., ocidental. Mas, por exemplo, quando você vai numa comunidade indígena, ou quando você é um pesquisador de história e vai buscar outras formas, outras civilizações, né, que já existiram, a gente pode perceber que existe uma matemática diferente.
né, que dá os mesmos resultados ou que apresenta resultados inclusive diferentes, melhores ou até superiores, mas que não é baseada nessa matemática ocidental. Quase né? que um processo de negação histórica, né, do próprio lugar. Houve um apagamento das epistemologias no mundo. E esse processo, a gente poderia dizer assim que ele começou em 1492. Específico. Por que específico assim? Porque foi aquele período da Reconquista. Porque a Europa foi uma invenção, ela nunca tinha existido. Né? Na Europa, nesse espaço que a gente chama de europeu, lá conviviam judeus e, sobretudo, muçulmanos. E os muçulmanos trouxeram para a Europa, por exemplo, a indústria têxtil, trouxe a tecnologia. E nesse período da Reconquista, o que os supostos europeus fizeram? Né? Através da igreja, inclusive. Eles confiscaram todos os bens dos muçulmanos e expulsaram. Imagina, foram 3 milhões de muçulmanos expulsos da Península Ibérica. Ou seja, a maior parte de habitantes, talvez, seria de não europeus, mas sim de muçulmanos. E eles perceberam que as sanções que eles fizeram aos judeus e a expulsão e o confisco de bens era algo muito rentável e que trazia muito poder. Então, eles transportaram essa ideologia e essa estratégia militar de contenção para todo o mundo. Foi aí que foi o processo da colonização. Então, só na América Latina foram 70 milhões de indígenas, né, assassinados. É uma estatística um pouco triste, mas você que está em casa já deu para poder entender um pouco da diferença entre descolonização e decolonialidade, né? Perfeito, porque daqui a pouco, na volta do Em Pauta, nós estaremos debatendo sobre o CILAM, que é o nossa, tem até um nomezinho um pouco extenso, mas é o primeiro simpósio de literaturas e artes ibero-americanas, afro-latinas e ameríndias. Quer saber mais sobre esse evento? Então não sai daí, daqui a pouco o Em Pauta está de volta. Então, daqui a pouco a gente volta. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. Tem músicas que eu escuto e eu me arrepio, eu me emociono, traz um sentimento diferente. Buscando boa música? Bora lá! É só entrar no embalo desse Brasil de muitos ritmos, de várias vozes, de todos os cantos e recantos do nosso país. Você vai ficar com o ombrinho balançando, com a cabecinha balançando e curtindo o som. Baixa Musical, todo domingo, a partir de 9 da manhã, no Futura. Que tal desvendar pequenos e grandes mistérios comigo? Eu estou pronta para investigar todas as curiosidades e os principais assuntos da biologia. É isso aí, a gente vai se encontrar para falar sobre ciências humanas, plantas, animais, de tudo um pouquinho. E esses assuntos vão dar o que pensar, hein? Partiu? Biologando, toda quarta, 7h30 da noite, no Futura. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, você confere o programa Saúde em Foco. Informações sobre diversas áreas da saúde com profissionais especializados para tirar todas as suas dúvidas. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. E nós estamos de volta com o Em Pauta, o seu programa de entrevistas aqui na UERN-TV. Olha, muito obrigado pela sua audiência, desde já, se você está nos assistindo pelo YouTube, se nós estivermos ao vivo, você pode interagir conosco aí no chat aqui do ladinho. Se você está assistindo depois também, você pode deixar o seu comentário para poder interagir com a gente. Se você está vendo esse vídeo, aproveita, se inscreve, um negócio bem YouTube agora, se inscreve no canal e também deixa seu like para poder você dar um pouco mais de up nas nossas produções. E para você que está nos acompanhando pelo canal 23.1 da TCM, basta interagir conosco no @UERN-TV lá no Instagram. Hoje o assunto é
decolonialidade. E nós estamos conversando com o professor, doutor e pesquisador da Faculdade de Letras e Artes da UERN, professor Sebastião Marques. E hoje nós vamos ainda continuar aqui com o nosso debate, depois de um bloco dedicado a, acima de tudo, estabelecer a distinção entre esses termos. Vamos falar agora sobre um evento em que o professor, inclusive, está como um dos organizadores, que é a primeira edição do CILAM. Adoro esse nome. Do CILAM, que é o primeiro simpósio de literaturas e arte ibero-americanas, afro-latinas e ameríndias. Nome bem extenso. Professor, conta pra gente o que é que vai estar sendo debatido na primeira edição do CILAM. Olha, essa primeira edição do CILAM, ela é bastante rica. E a gente vai trazer, assim, pesquisadores dos mais bem gabaritados para falar dessas questões de decolonialidades nessa perspectiva que a gente está propondo, não é? Então, como eu disse no começo da nossa fala, não existe uma decolonialidade, são várias, não é? Na primeira conferência, nós vamos ter um pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, Eduardo de Assis, que ele vai trabalhar, ele vai fazer uma fala, uma intervenção muito interessante sobre o contexto das literaturas afro-brasileiras na América Latina. Então vai ser muito interessante, inclusive esse pesquisador, ele é bastante engajado nessas questões de se criar e se veicular essa literatura afro-brasileira, ou que outros também chamam de literatura negro-brasileira, né? Que é muito importante, porque essa literatura negra no Brasil, ela existe desde muito tempo, desde quando se começou a literatura brasileira, mas essa literatura ela sempre foi, de alguma maneira, esquecida, oculta, né? Dentro desse cânone literário brasileiro dito clássico, né? Aí nós temos uma outra depois conferência, que é sobre a questão das fronteiras linguísticas, não é? A gente separa muito a língua como se fosse um todo, não é? A língua portuguesa, por exemplo, a língua espanhola, e ela vai pegar um autor que, na verdade, ele fala tanto em espanhol quanto em português, ele vive nessa fronteira e faz uma estética completamente diferente. O famoso portunhol, né? O portunhol estético, né? Seria mais ou menos assim, né? Ou seja, que precisa ser valorizado, porque essas comunidades fronteiras, elas existem, né? E há muitos falantes de portunhol, entre aspas, né? Então, por que não a gente também pensar uma literatura, entre aspas, portunhol, né? E tem também uma conferência, que é a conferência de encerramento, eu convido todos a participarem desse evento, mas essa conferência em especial, ela é muito interessante porque é de uma pesquisadora da Universidade Autônoma do México. E ela é feminista e trabalha com decolonialidades rurais, não é? Ou seja, é muito interessante pensar essa questão do feminismo também da América Latina e relacionado também com as questões do campo, não é? Que hoje se fala pouco do campo, dessas mulheres do campo. Então, com certeza vai ser um debate, uma conversa muito interessante. Além das... A programação bem extensiva. É extensiva. Além, tem mesas redondas, não é? Que a gente vai discutir, por exemplo, literatura guineense, de língua portuguesa, não é? Com pessoas tanto da Guiné-Bissau quanto daqui do Brasil, não é? Nós vamos ter uma mesa redonda também para falar de literaturas hispânicas, não é? Com investigadores da Argentina. Nós temos oficina, por exemplo, oficina de poesia, não é? Que nós vamos ter aqui, e a poesia que é feita sobretudo no Nordeste, que é o repente, não é? Porque isso também a gente pode internacionalizar o repente como um aspecto da decolonialidade nordestina, não é? Uma literatura que precisa ser valorizada, não é? Nós temos também simpósios nos quais os pesquisadores, né, que tenham alguma aproximação com essas temáticas podem apresentar os seus trabalhos e todo o evento ele é livre para toda a comunidade. A ideia deste evento não é só agregar as pessoas da universidade, mas sim toda a população, toda a comunidade, movimentos sociais, né,
os professores da rede pública, não é? Ou seja, todas as pessoas que queiram se engajar no evento. Perfeito. Olha, um negócio que está surgindo aqui bastante durante essa conversa é a palavra literatura. Então vamos falar de literatura, infelizmente com a estatística não muito feliz, na verdade duas. Primeiramente, a gente precisa de citar que no Brasil o mercado literário movimenta cerca de 500 milhões de reais, o que para a gente pode parecer muito dinheiro, mas em comparação com outros segmentos não é tanto. E cerca de 90% da fatia do mercado é destinada às literaturas estrangeiras. Então, nada de autores brasileiros em suas estantes. E para poder piorar essa história, ainda que o hábito de leitura do brasileiro tenha aumentado durante a pandemia, a gente vive um país que tem dificuldades com este ato. Tanto é que entre os anos de 2016 e 2020, um levantamento do Instituto ProLivro apontou que o Brasil perdeu cerca de 4,6 milhões de leitores nesse período. Professor, o que é que pode ser feito para poder reduzir esse impacto e, acima de tudo, trazer literaturas, histórias, pensamentos, experiências essencialmente brasileiras na mão do leitor comum? Olha, essa questão do fenômeno da literatura, da leitura no mundo, está relacionada também com essa questão da colonialidade em que a gente vive. Ou seja, se existem produtos de massa, esses produtos de massa eles são objetos que não são só veículos, não é apenas o consumo material das coisas, mas também de consumos de materiais simbólicos, como, por exemplo, filmes, livros. E essa estatística que você coloca, ela é extremamente preocupante, porque os poucos leitores que nós temos acabam preferindo ler literatura estrangeira e não literatura brasileira. Por que que isso acontece? É justamente por esse processo de massificação da leitura, né, dessa globalização da leitura, mas uma globalização para baixo. Desse escritor, por exemplo, que cria um pseudônimo, um escritor brasileiro, para fazer uma literatura dita estrangeira e não nacional, porque ele sabe que a preferência do leitor é uma literatura estrangeira. Ora, o que a gente pode fazer isso? É isso que nós estamos fazendo, é promover eventos com essa particularidade para trazer esses escritores para pensar a nossa própria identidade e a nossa própria representação. O brasileiro é lindo, ele pode ser representado, ele é artístico, não é? E muitas vezes nós brasileiros temos uma noção estranha de nós mesmos. Nós nos inferiorizamos, né? Nós de repente criamos certos estereótipos que a gente não deseja ver, não é? E esse estereótipo muitas vezes ele é repassado de fora para dentro. Não é? Quer dizer, existe uma espécie de visão eurocêntrica do brasileiro que o brasileiro assimila e isso atrapalha ou embaça a sua própria visão de si mesmo. Não é? Uma questão que envolve a cultura, a literatura, a música também. A gente sofre muito com isso, né? Por assim dizer, pessoas que, por exemplo, escutam música brasileira e tipo, já distratam porque é música brasileira, é uma situação deveras complicada. Professor, a nível de políticas públicas, o que é que poderia ser feito para poder colaborar com o movimento da decolonialidade? É repensar a estrutura curricular, não é? Que ela é enrijecada, ela é eurocêntrica, não é? E a universidade tem um papel muito grande nisso. Por exemplo, nos cursos de letras, colocar disciplinas como, por exemplo, literaturas africanas de língua portuguesa, né? Pensar uma teoria literária na qual o repente, as danças, os movimentos populares passam a ter uma valorização maior dentro da própria universidade. Ou seja, tudo isso passa por esse movimento de valorização da cultura local. É fundamental isso. Enquanto a gente estiver vendo a cultura externa como se fosse o modelo, a gente vai passar por esse processo de definhamento do nosso espaço de visibilidade para nós mesmos e também para o mundo. Porque aí o mundo é que vai fazer a visão sobre nós. E por falar em contracultura, por falar em resistência, diz pra gente quando é que vai acontecer o CILAM e para o pessoal que está em casa, como é que a gente pode fazer para poder se inscrever neste evento? Conta aí um pouco pra gente. O CILAM é um evento que vai acontecer de 23 de agosto a 26 de agosto, né, de 2022.
ou seja, no próximo mês. E para você se inscrever, existe aí um site da Pods, né? E dentro do site da Pods existe uma aba, uma página, que é a página oficial do CILAM. Lá existem várias modalidades de inscrição. Você pode participar como ouvinte, apenas para acompanhar a programação e se interagir com ela. Você pode participar da programação de duas maneiras como ouvinte. Você pode participar do evento apenas online, ou você pode participar do evento de maneira híbrida e online. E tem também a inscrição para você apresentar o trabalho, caso tenha um trabalho que deseja se inscrever e também apresentar. Vai ter uma programação bem diversificada, bem bacana para o pessoal que vai estar acompanhando o CILAM, e pelo que eu vi vai ter um show de encerramento no Lauro Monte, né, que também faz parte da expectativa. Exatamente, né? Olha, inclusive foi muito bom você lembrar, porque é uma banda local aqui de Mossoró, justamente para mostrar essa preocupação decolonial. A gente precisa tornar visível os artistas da própria região, e também haverá um espaço, uma exposição de um artista plástico, Isaías Medeiro, no evento. Você pode ir lá ver a sua produção, e o tema da exposição dele é, entre aspas, descolonizações. Então, um tema muito interessante, muito instigante, de acordo com a proposta do evento, e com certeza isso vai tornar o evento mais rico. A palavra está dada e vamos praticar decolonialidade. Mais informações é no @pods... website. Não, mas o Instagram. O Instagram é Associação Pods. Ah, então pronto. @Associação Pods. Mas então, pode ir também no canal da Fala, que a gente vai colocar lá os dados certinho para você poder fazer a sua inscrição. Então basta ficar ligado na programação. Professor, mais uma vez muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E vamos assim encerrando mais uma edição do Em Pauta. Muito obrigado a você por toda a sua audiência. E nós temos um encontro marcado aqui no youtube.com/UERN-TV ou pelo canal 23.1 da TCM. Eu sou Danilo Queiroz e estou desejando para nós uma força muito grande, porque afinal são 5 dias úteis, ainda é segunda-feira. Até a próxima edição do Em Pauta. Até mais, tenham um bom dia. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você